Hoje, no Show Business, temos Felipe Smoginski. Ele é head dirigente do Alibaba e da AliExpress aqui no Brasil. Não percam! Oi, Felipe. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer tê-lo conosco para falar sobre o AliExpress, um braço do Alibaba. Queria começar perguntando o seguinte: tanto o Alibaba quanto o AliExpress cresceram muito nos últimos 20 anos, tanto que criaram até um braço aqui no Brasil, né? O que você me diz? Como é que vocês funcionam? Que vantagens que vocês dão para o seu consumidor, seu cliente? Olá, Sônia, tudo bom? Prazer poder conversar com você e falar um pouco de como o mercado de e-commerce vem se comportando no Brasil, em particular com a nossa presença, né? Veja, como você disse, o AliExpress é uma das empresas que pertence ao grupo Alibaba. O Alibaba é um grande player de e-commerce que possui várias outras empresas debaixo dele, de logística, empresas do setor financeiro, de meios de pagamento. E uma delas é essa divisão chamada AliExpress, que se dedica a fazer a conexão entre pessoas que querem vender, que tem alguma coisa para vender, e pessoas que querem comprar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Nosso sonho é criar um comércio verdadeiramente global, assim, que a gente possa conectar pessoas em qualquer pedaço do mundo que tenham um bem, que desejam transacionar, né? Felipe, desculpa te interromper um minuto, mas na minha cabeça o Alibaba seria um atacadista, né? Compras maiores, transações grandes. E o AliExpress é para a pessoa física, né? Para as pessoas comuns ou que têm um pequeno negócio, é isso? Veja, talvez uma forma mais simples de explicar para as pessoas, o Alibaba é o nome da corporação, né? Mas esse endereço alibaba.com, ele é basicamente o endereço que as pessoas que vivem na China utilizam para fazer e-commerce. E aí debaixo dele tem alguns, assim, por exemplo, o Taobao, ele é consumer to consumer, uma pessoa compra e vende para outra. Você tem outras URLs que se dedicam ao atacado, comprar em grande volume. A forma mais correta de explicar talvez o que seja o AliExpress é que ele permite a venda internacional, assim, que eu, baseado em um país, compre um produto de um vendedor que está em outro país. Mas ele também pode funcionar como atacado. Aqui no Brasil, aliás, há muitos brasileiros que fazem isso, em função de AliExpress, conectar as pessoas com fabricantes, com distribuidores direto na origem, direto nas fábricas das marcas na China. Os preços são muito competitivos. Então, muitas pessoas que compram em grande volume, legalmente, recolhendo impostos, tudo certinho, pelo AliExpress, para depois revender em outros marketplaces de e-commerce, ou às vezes de modo offline na sua cidade. O AliExpress.com é aquele que tem a estrutura, a logística, o método mais simples. Se você é um brasileiro e você quer fazer uma compra, seja de um produto, um brinquedo para o seu filho, seja de um grande volume, sei lá, 500 relógios para eu revender na minha loja de relógios. O AliExpress é o método mais fácil, que tem a melhor logística. Por exemplo, o AliExpress ele opera 5 voos semanais, conectando a China e o Brasil. Isso significa que quando você faz uma compra hoje, a gente assegura que em até 7 dias ela já desembarque no Brasil, né? Via voos fretados. E aí depois você tem mais alguns dias, geralmente 4, 5 dias, para o parceiro doméstico fazer o comércio em território nacional, né? Felipe, vocês devem ter pesquisas, né? Grandes. Você já tem mais de 10 anos aqui no Brasil, o AliExpress, né? O que o consumidor brasileiro mais gosta? O que ele mais pede? A pessoa física? As categorias mais vendidas, mais consumidas por brasileiros são eletrônicos, digamos assim, o campeão de vendas, e não é difícil explicar. Eletrônicos, eles têm um custo elevado no Brasil, então é muito vantajoso você comprar eletrônico em uma plataforma como o AliExpress. Qualquer produto, isso é uma informação que nem todo brasileiro sabe, mas qualquer produto que você compre no site cross-border para uso pessoal,
até US$ 50 ele é isento de imposto, né? O que passa desses 50 você pode recolher alguma taxação. Mesmo assim, os eletrônicos ficam muito mais competitivos, assim, às vezes metade do preço do praticado no Brasil. Então, o item campeão de vendas. Segundo item mais vendido são roupas. E depois produtos para mamãe e bebê, fazer enxoval, né? São categorias assim muito populares. Neste último ano, que foi um ano de pandemia, a gente notou uma mudança muito significativa no comportamento do consumidor, no que ele comprava. Então, categorias assim que não eram tão brilhantes, do tipo itens de decoração para casa, almofada, itens para o conforto do lar, ou para fazer pequenas reformas, tiveram um boom enorme de compras. É muito provavelmente que as pessoas estão passando mais tempo em casa. Equipamentos como o webcam, por exemplo, teve uma explosão de 37.000% a mais de vendas, né? Porque No mundo ou só do Brasil? no Brasil, vendas do AliExpress Tá. para o mercado brasileiro. Basicamente, porque de uma hora para outra você teve ali as crianças que precisavam fazer aula, ou os trabalhadores que precisavam fazer reunião ou trabalhar remotamente, não tinha o computador equipado com câmera, né? E aí houve uma corrida a esses equipamentos, né? Então, a pandemia, ela gerou esse movimento de mudança no tipo de produto comprado, como também aumentou muito a penetração do e-commerce, né? A pandemia ela fez muitos novos consumidores que não tinham o hábito de comprar, fazê-lo online. 20, 25 anos atrás, o produto chinês não era levado muito em consideração, né? Uma coisa quebrava, você falava assim, isso é um produto chinês, isso é não sei o quê. E essa imagem foi se transformando, né? Com a abertura, com o crescimento da China, com vendas, enfim, com a pujança da economia chinesa. Como que isso afetou os negócios do AliExpress e, sei lá, do Alibaba em geral? Sem dúvida, você tem um processo histórico de É preconceito, sofisticação. né? Você tem um processo histórico de sofisticação da indústria baseada na China. Então, há um momento ali nos anos 90 em que você tinha o fenômeno copycat, ou dos produtos que se apelidava pejorativamente de Xing Ling, e depois eles vão melhorando de qualidade, começam a surgir algumas marcas muito renomadas e de alta qualidade. Por exemplo, os eletrônicos da Xiaomi, tem uma legião de fãs no Brasil, os equipamentos da Huawei, que inclusive detém a liderança mundial em várias patentes de 5G, você tem uma indústria de carros elétricos com marcas como BYD e também com patentes de liderança mundial. Esse processo ele se sofisticou muito, existe um tempo entre esse processo acontecer e ele ser percebido pelas pessoas. Em geral, você tem um trabalho de comunicação. Além de fazer ficar bom, você precisa contar que ficou bom, né? Então, você tem um trabalho de construção de marca e de branding, né? É importante dizer que no caso do AliExpress, ele é um marketplace global, então você não encontra apenas produtos fabricados na China. A China é o grande parque industrial do mundo, então a maior parte dos produtos está lá, mas você tem produtos fabricados na Europa, produtos fabricados nos Estados Unidos que estão dentro desse marketplace. Inclusive, grandes marcas americanas, a Apple, por exemplo, ou produtos licenciados da Disney, que tem seus produtos coreanos, como os da Samsung, tem seus produtos vendidos dentro do nosso marketplace, muitos deles fabricados na China, porque tem ali um método mais eficiente e produtivo de fazê-lo, são produtos de classe mundial, né? Eu posso comprar alguma coisa do Japão pelo AliExpress, por exemplo. Pode, com certeza. Se tem Qualquer lugar. um- Rússia, enfim. é, Existe alguma barreira? O AliExpress ele possui hoje 212 países e territórios cadastrados para vender ou receber produtos. Isso é um número maior de países do que aqueles inscritos nas Nações Unidas. Isso é bom. Portanto, nem todos os países, nem todos os mercados hoje funcionam como
como exportador, assim, se conectam, mas é um processo, ele tá acontecendo. O objetivo final é a gente realizar esse desejo de criar um grande espaço para eu comprar qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer pessoa no mundo. Felipe, vou te interromper um minutinho e a gente volta já já. Bom, Felipe, estamos aqui de volta. Estou muito curiosa para saber o tempo que vocês levam para colocar um produto aqui dentro do Brasil e quanto tempo mais vocês levam para essa distribuição, porque é uma logística muito complicada, né? É uma logística, sem dúvida, complexa. Historicamente, o transporte de mercadorias cross-border entre países era feito por navios, e aí levava um mês ou um pouco mais para chegar de um país ao outro. Há cerca de um ano, nós estamos operando voos fretados, conectando os fornecedores ao Brasil. Nesse momento que a gente está conversando, a gente opera 5 voos por semana. Estamos em negociação para implementar um sexto voo, depende do volume de vendas. Mas esse número de voos, ele assegura que da hora que você faz um pedido no teu aplicativo, no teu computador, em até 7 dias ele vai desembarcar no aeroporto internacional aqui no Brasil. Ele passa por um processo natural de alfândega, e aí você tem o trânsito doméstico. A gente tem parceiros locais, logísticos, a gente não realiza nesse momento a logística, a entrega última milha até a porta do consumidor, mas em cidades, em grandes capitais do Sudeste, por exemplo, em geral esse trâmite doméstico leva 5, 6 dias, o que dá uma entrega em 12 dias, em 13 dias. Tá. Como é que funciona o modelo de gestão, por exemplo, da AliExpress? Porque vocês em 214 países, né? Exato. Como é que isso é gerido? Gente, deve ser um quebra-cabeça chinês, né? Sem dúvida é um enorme desafio, né? Mas assim, com o uso de tecnologia, de Big Data, de inteligência artificial, é possível você organizar essas demandas. Então, a gente tem basicamente um marketplace principal, é a mesma tecnologia que atende a vários países, e aí vendedores de cada um desses países se cadastram na plataforma, eles próprios montam suas lojinhas. Então, digamos que eu fabrique roupas, ou fabrique, eu sou um carpinteiro, faço mobília, eu posso fazer ali a minha mobília e colocar na minha lojinha e anunciar para os usuários do meu país ou para os usuários do exterior. Há um sistema altamente sofisticado de traduções automáticas que permitem traduzir as descrições, as informações daquele produto em dezenas de idiomas, o que garante que uma pessoa que está anunciando na Rússia, ou que está anunciando na China, quando for consultado por um consumidor que está na Argentina, ou que está no México, que fala espanhol, vai ver no seu idioma local aquilo. Quando ele fizer a compra, a gente tem o Grupo Alibaba, ele tem uma empresa própria que se dedica apenas à logística, que é chamada de Cainiao, que faz toda essa operação de recolher no distribuidor, no fabricante, e fazer o despacho até cada um desses 200 países ou territórios que a gente citou. Quantos funcionários tem a AliExpress pelo mundo e quantos tem o Alibaba? Você tem um número? O grupo Alibaba, se não me falha a memória, tem em torno de 70 mil funcionários. A informação do AliExpress ela não aparece para a gente dividida. Assim, a empresa nos seus balanços e números não apresenta os dados de cada divisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, não exigem uma maior abertura dos dados para ter as ações em bolsa, não? Esse é um critério interessante, porque o Alibaba ele cumpre os mesmos critérios de transparência e governança corporativa que qualquer outra empresa que tem ações listadas na Nasdaq, na New York Exchange. É claro que algumas informações como qual é o seu número de funcionários ou quanto você investiu em tal tecnologia, todas as empresas têm
tem o direito de preservar ali algumas informações para se proteger de competidores, pensar a sua estratégia, né? Mas isso eu tô, assim, tô comentando com você baseado nos dados públicos, né? Eu mesmo, particularmente, tenho pouco acesso à informação do grupo, assim, já que eu trabalho em uma das empresas do grupo, do AliExpress, que é aquela que eu conheço bem, né? E que venho aí me dedicando a ajudar a levá-la a todos os brasileiros. Vocês têm pesquisa sobre quanto do Alibaba, do AliExpress, é atrelado, a imagem é atrelada à do Jack Ma? Ele foi o homem Veja, mais rico do mundo, né? Ele sem dúvida, se trata de uma figura muito midiática, um fundador da empresa. É importante dizer que ele deixou a companhia há mais de 2 anos, né? Deixou completamente, assim. E ele não tem mais ações da empresa, nada? ele, Você sabe? do Alibaba, ele possui 4% de ações. Um pequeno percentual. Mas ele deixou a empresa, não faz parte nem do board de conselheiros. A empresa foi nomeado um novo CEO há 2 anos, Daniel Zhang, que vem tocando os desafios do grupo, né? Vocês têm algum tipo de pleito junto ao governo brasileiro para fazer suas importações, exportações? Tem alguma coisa que vocês acham que poderia ser feito para melhorar as transações, o sistema de transações? Veja, esse é um tema assim, muito recorrente, e nós, brasileiros, frequentemente temos a ideia de que há algum espaço de ineficiência do ponto de vista da gestão pública, que poderia ser melhorada, né? Não é o caso que nós verificamos no comércio cross-border. Assim. Hoje, a entrada de produtos e pacotes ela é totalmente informatizada, os serviços da Receita são muito eficientes. Algumas liberações de produtos, por exemplo, elas acontecem enquanto o avião está no ar ainda, ele está chegando no território nacional, ele troca informação sobre quais pacotes estão chegando, qual é o valor de cada um, e esse é valor menos de 50, para o pessoal ele pode ser liberado. É claro que quando chega no território nacional, tudo passa por um raio-x, é checado, mas é bastante eficiente, né? Eu diria que o nosso principal desafio, nossa principal dificuldade no Brasil, ela é relacionada a exigência do consumidor local, assim. Inclusive em comparação com outros consumidores pelo mundo, o consumidor brasileiro aparece como muito exigente, quer produtos de alta qualidade, faz questão de fazer valer os seus direitos, de trocar o produto e obter uma troca sem custo se ele perceber qualquer pequeno problema. Isso é possível? É possível Trocar o fazer sem produto? custos. Se você receber um produto e você pode remetê-lo para o endereço aqui no Brasil. Existe determinadas categorias de produtos que você não paga nem o custo do correio, digamos assim, para você mandar de volta, né? Esse novo consumidor brasileiro que passou a utilizar plataformas de e-commerce é muito consciente, bastante exigente de qualidade, e é um desafio permanente assim, oferecer a melhor experiência de compra para ele. Felipe, vou te interromper de novo, tá? Desculpa, a gente volta já já. Felipe, voltamos aqui nessa conversa. Como é que vocês asseguram a segurança de que o produto vai chegar, que o cliente não vai ter problema? E quem é no Brasil o seu maior competidor? Olha, o maior competidor do AliExpress no Brasil é o comércio offline.
toda a disputa e competição que existe entre os vários e-commerce e várias plataformas que atuam no país, na verdade, ela é muito saudável e tende a beneficiar o conjunto do mercado. Eu te dou um número. O varejo no Brasil, ele, antes da pandemia, 95% das compras aconteciam em pontos físicos, offline, e apenas 5% em ambientes online, e-commerce. Com a pandemia, esse número melhorou bastante em favor do e-commerce. Hoje você tem 10, 11% digital e uns 90%, 89% no offline. Então, parece um progresso muito bom. Mas se nós olharmos os outros mercados mais avançados, por exemplo, o Reino Unido, a Coreia do Sul, nesses países, cerca de 30% do varejo já está no canal digital. Na China, em particular, 51% do varejo está no canal digital. Então, há um enorme espaço ainda para a digitalização, para você ter mais produtos sendo comprados pelo canal digital. Então, o nosso Como é que principal vocês competidor... pretendem conquistar esse mercado? Como vocês pretendem ampliar aqui no Brasil? Esse Vocês é o fazem desafio. anúncio, Sem dúvida, publicidade? claro. Sem dúvida, um dos métodos é você usar ferramentas de comunicação, de marketing. A gente acabou de realizar, por exemplo, uma ação com a cantora Ivete Sangalo, divulgando uma ação social que a gente realizou junto ao programa Criança Esperança da Globo e da Unesco, que vai doar 1,5 milhão de reais em tablets educacionais. A gente mais recentemente patrocinou reality shows da televisão e tivemos outras ações em mídia de massa. Esse é um método, né? Mas, na verdade, há um ambiente macro que envolve as pessoas terem meios de pagamento facilmente acessíveis, as pessoas terem internet de qualidade nas suas casas, né? Então, às vezes, fora dos grandes centros urbanos, eventualmente é um desafio, e a gente percebe isso, por exemplo, com as crianças que precisam estudar agora na periferia do Brasil, nas pequenas cidades. Você precisa ter internet de qualidade, você precisa ter meio de pagamento acessível a uma parte maior da população, e você precisa criar uma cultura de e-commerce, né? De uma certa forma, a pandemia é uma tragédia para a nossa sociedade, mas ela, como um efeito de acelerar a digitalização do consumidor e das empresas brasileiras, ela tem um desdobramento positivo, né? Ela acelerou esse processo de certa forma, de modernização da sociedade brasileira, que beneficia o e-commerce, né? Felipe, me diz uma coisa, e em termos de gestão socioambiental, a famosa ESG, como é que vocês aplicam isso na AliExpress, aqui no Brasil, pelo menos? Uhum. Esse é um tema essencial, muito importante. Um dos desafios principais que a gente tem é de diminuir o impacto que há no transporte internacional de produtos, né? O mundo ele é hoje globalizado, quase tudo que a gente consome tem uma peça, um pedaço que foi feito em outros países. Uma das tecnologias que nós implementamos, que a gente chama de Ali Direct, é uma que permitiu, por meio de ferramentas de Big Data, identificar os vários pedidos que pessoas fazem em diferentes marketplaces, juntar tudo em um único pacote e mandar em uma única remessa. Em vez de você mandar vários pacotinhos diferentes, você diminui o número de deslocamentos, baixa o custo e diminui o número de viagens, né? Então, isso teve tanto em termos de custo quanto em termos de menor emissão de poluentes, um efeito muito importante, né? Outro aspecto importante é a seleção dos vendedores, que devem cumprir critérios desde respeito à legitimidade das marcas, a copyright, quanto a regras estabelecidas de ESG, né? É um desafio. E vocês fazem essa triagem? Essa triagem é feita permanentemente em todos os mercados por uma equipe ativa que faz isso
e também via um processo de comentários, de avaliações dos usuários, Isso é que é uma ferramenta recente? poderosíssima. Não é recente, não. Isso tem mais ou Se, menos, isso tem mais ou menos uns 10 anos já. se- Eu li. Pode falar. se eu tenho um produto que polui, tá? E tem alguém do outro lado do mundo querendo comprar, como vocês fazem essa diferenciação, né? Uhum. Você tem. Bom, em primeiro lugar, assim, qualquer produto que é vendido no AliExpress, ele precisa ser autorizado a entrar em cada um dos países. Então, um serviço que atua em 200 países, ele tem que se adaptar a 200 tipos de legislações, né? Então, você tem, por exemplo, nações da Europa que são muito restritivas em relação a produtos E aqui no Brasil poluentes. O Brasil tem uma legislação bastante moderna, na verdade, também. também? Mais recentemente, nos últimos 2 anos, houve algum relaxamento em algumas medidas, mas o Brasil ainda é considerado um país com uma legislação bastante moderna. Então, o produto tem que ser autorizado a ser comercializado no país. E dois, o vendedor ele passa por um processo de seleção e avaliação antes de ter a sua autorização para funcionar dentro do marketplace do AliExpress, né? Que é um processo permanente. Não quer dizer que ele foi aprovado, ele vai ficar lá direto, né? Ele pode eventualmente ser suspenso ou sofrer diferentes sanções para que se adeque às melhores práticas, né? Felipe, antes de você assumir esse cargo no Brasil, né? Você teve que passar por algum treinamento na China, você morou na China, foi para a China. Como é que foi esse processo? Onde você trabalhava antes? Eu tenho, Sônia, eu tenho uma história com a China que remonta à minha adolescência, assim. Eu era menininho, assim. Eu tenho 40 anos de idade. Eu tinha 12, 13 anos, nos anos 90, quando o governo Collor faz a abertura da economia. O meu pai foi um pioneiro das importações. Eu fazia escola de inglês naquela época, então meu pai me levava assim para encontrar uns chineses aqui em São Paulo, para ajudá-la a traduzir as conversas e comprar produtos da China para revender no Brasil. Eu nunca tinha visto estrangeiro, achei aquilo uma coisa muito interessante, conversar com chineses e tal. E depois adulto eu fui estudar chinês, fui viver na China, tive a Você oportunidade de viveu lá? trabalhar períodos picados, assim, né? Não de forma contínua, assim, né? E tive a oportunidade, por exemplo, de ficar 5 anos trabalhando no Baidu, que se a gente for explicar, para os chineses é o que o Google é para nós, né? Um grande buscador. E quando apareceu a oportunidade eu vinha trabalhando com uma empresa própria, uma consultoria que eu abri, ajudando a fazer essa conexão Brasil-China, quando eu recebi o convite para participar dessa operação do AliExpress, que estava se expandindo no Brasil. Num cenário ideal, eu iria para a China fazer um treinamento, como iriam todos os funcionários contratados. Em função da pandemia, a gente eu acho que só o México e a Suíça estão recebendo brasileiros, né? A gente não consegue entrar na China. Então, todo o treinamento que a gente precisava aprender foi online. Mas o que eu posso, se me permite, o que eu posso dizer do ponto de vista pessoal, é que essa relação com a China foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, é, profissionalmente e pessoalmente, assim, eu acho que conviver com os chineses me tornou uma pessoa assim mais organizada, mais pontual nos compromissos, mais focada em obter resultados. Foi uma contribuição, digamos assim, que a cultura chinesa deixou de herança assim na minha formação como pessoa e profissional. Que bom, Felipe. Eu vou te fazer só mais uma pergunta sobre a convivência que o nosso tempo está aqui acabando, estão me avisando. A convivência com o chinês, o choque de culturas é muito grande, né? É, nós, ocidentais, somos muito diferentes dos orientais. Você teve que se adaptar a eles ou eles vieram um pouquinho mais para cá, se adaptaram também ao Brasil?
Como é que funcionou essa engrenagem? Veja, Sônia, aliás, antes de eu falar da minha experiência pessoal, tem um documentário que eu super recomendo para as pessoas, super fácil de achar, tem no Netflix, que é o American Factory, foi vencedor do Oscar, inclusive, conta a história de uma fábrica americana de vidros para automóveis que é comprada por donos chineses. E aí todo esse conflito cultural, né? Eu passei por isso também, e vi muitos colegas também passando. Eu diria assim que no início da minha experiência, talvez ali uns 8 anos atrás, era quase que totalmente a gente se adaptando às regras, ao método de trabalho e funcionamento dos chineses. A China, em comparação, por exemplo, com as corporações chinesas, em comparação com as corporações americanas ou europeias, elas são muito juvenis, muito recentes no seu processo de internacionalização, né? Então, os gestores, os chefes chineses ainda tinham pouca experiência em lidar com subordinados ou colegas estrangeiros. Mais recentemente, em particular agora no AliExpress, eu percebo um nível de preparo dos executivos, dos colegas chineses, muito diferente, assim, muito preocupados na adaptação com as culturas locais. Você também tem muitos jovens chineses que foram fazer faculdade no exterior, ou que têm uma vivência em outros países, eles Também em outras. retornam para casa e aí voltam com uma outra visão, assim. Então você tem uma liderança chinesa mais globalizada e com uma visão mais moderna. O que não, mais moderna do nosso ponto de vista, né? O que não quer dizer que não haja choques culturais, né? Um deles, que eu acho assim, talvez um dos mais desafiadores, é uma questão de comunicação. Não só por a questão do idioma, né? Geralmente os dois lados vão falar inglês, e aí o inglês não é língua materna para nenhum dos dois, mas também o modo de se comunicar, né? De um modo geral, o chinês ele tem uma decisão, ele tem ali um pensamento do que tem que ser implementado para a empresa, e ele vem e pergunta para a equipe: o que vocês acham? O que nós devemos fazer? Se você for uma pessoa já mais escolada, você tem a leitura. Ele está perguntando, mas eu já sei o que ele quer que eu responda. Ele quer ouvir uma resposta para sentir o engajamento da equipe. Não é exatamente que ele quer promover um debate amplo, né? E muitas vezes eu percebi que os colegas brasileiros não entendiam isso. Bom, o cara está perguntando, eu vou falar: ó, eu acho que isso não vai dar certo, porque isso está errado por isso e aquilo. E aí Ele você só acaba ouve. gerando momentos de desgaste, conflito, que são desnecessários, né? Mas aí é um desafio natural de duas culturas muito distintas, né? Ele quer ouvir para registrar, né? Isso. Quantos Eu quero sentir o funcionários? teu engajamento, né? Quero É, sentir o teu engajamento. os teus funcionários aqui no Brasil, os funcionários da AliExpress, quantos são? E tem de todas, enfim, são todos brasileiros? Vieram funcionários chineses da AliExpress da É, China? Como aham. funciona? Vão vir. A gente tem a equipe Brasil, a equipe que cuida do mercado Brasil, ela tem um número grande de brasileiros, tem um número grande de chineses e tem várias pessoas de outras nacionalidades também. Hoje, antes da gente conversar, estava conversando com uma moça da Índia, que está baseada lá em Hangzhou, onde é a nossa sede na China. Tem um colega da Turquia com quem a gente está fazendo um projeto juntos. Eu tenho equipes assim, multiculturais, com pessoas de vários países. Em função da pandemia, está todo mundo remoto nesse momento, né? Então, nem a gente pôde ir para lá, nem eles vieram para cá. Em a situação de vacinação se regularizando, certamente haverá um número de expatriados que vão vir aqui ajudar a gente a acelerar o crescimento do AliExpress. Como é que você vê a AliExpress e o mundo daqui a 10 anos? Dá para fazer alguma previsão? Dá para fazer uma previsão, sim. É, nós temos uma, nós temos uma meta de até 2030 poder beneficiar mais de 2 bilhões de consumidores que possam se
se conectar e encontrar o que eles precisam em qualquer lugar do mundo pelo melhor preço, com a melhor característica, bem como ajudar a gerar mais de 30 milhões de empregos ligados às diferentes lojas e atividades conectadas ao e-commerce, né? Há uma clara transformação apontada por muitos especialistas no mercado de trabalho e eu poder criar lojas online e poder vender um produto ou um serviço que o meu estudo, que a minha capacidade me permite oferecer a pessoas, não necessariamente da minha cidade, mas em qualquer parte do meu país ou do mundo, é uma tendência inexorável, né? E a gente espera poder colocar ali o nosso poder computacional, a nossa tecnologia a serviço dessa transformação. Felipe, agora é a última pergunta mesmo. Como é que a pandemia afetou as vendas do AliExpress como um todo, com enfim, essa guerra dos vírus interpaíses, uns dizendo que saiu da China, não saiu da China, a China fabricou, a China não fabricou. Isso afetou as vendas de um AliExpress, por exemplo? A pandemia teve um efeito positivo sobre as nossas vendas. Por exemplo, há uma data que é uma data muito marcante para nós, que é o 11 de novembro, é uma data comercial, de promoções do AliExpress. O 11 de novembro de 2020, ele apresentou um faturamento que foi o dobro do faturamento do 11 de novembro do ano anterior, pré-pandemia. A pandemia fechou muitos varejos, em algum momento as lojas, os shoppings estavam fechados, fez com que as pessoas recorressem ao e-commerce. A própria dificuldade econômica, quando a crise aperta, ela obriga as pessoas a fazerem mais pesquisas, né? Tomar uma decisão de compra menos por impulso e mais embasada. Como a gente tem preços na média menores, há pesquisas que mostram que em média os nossos preços são 39% mais baixos, isso também nos beneficiou. Então, como resultado financeiro, houve um desdobramento que foi muito positivo, né? Mas essa movimentação do Trump, por exemplo, que foi culpar a China pelo vírus, pela pandemia, sei lá, as vendas caíram nos Estados Unidos? A gente não registrou esse movimento nos Estados Unidos. Talvez numa análise mais ampla, considerando o varejo offline, mas mesmo assim eu acho que não. Se você olhar a balança comercial dos Estados Unidos com a China, apesar de todo o barulho feito para o Trump, o déficit, inclusive americano, com os chineses continuou igual. E isso se reproduziu no Brasil. O Brasil teve o governo brasileiro teve uma retórica um pouco mais quente, né? O atual governo, o que não alterou a balança comercial e as características do comércio entre os dois países, né? Então, tá bom. Muito obrigada, Felipe. Obrigada por essa entrevista. Espero vê-lo outras vezes aqui conosco, de preferência pessoalmente, para a gente se conhecer. Obrigada. Obrigado, Sônia. Fico muito grato aí. Quando precisar, estou super à disposição. Uma alegria conversar com você, pessoa que eu acompanho o trabalho há muito tempo. Namastê. Eu vou responder Zaitian, que é como se diz até a vista em chinês. Tá bom. Obrigada.